Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa homilia. Nessa terça-feira, o Evangelho é de São João, capítulo 16, de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando eu vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante notar hoje nesse Evangelho, Jesus falando de uma tristeza que toma conta do coração daqueles discípulos, porque ele vai partir, porque ele vai se ausentar, porque ele vai deixar esse mundo. A tristeza da qual Jesus ele está falando e mencionando aqui é aquela dos discípulos que se acostumaram com o Senhor, que amavam o Senhor, que tinham a alegria de estar ali ouvindo, escutando, convivendo, partilhando a vida com Ele, e de repente Jesus ele morre. É a dor, é o vazio, é a solidão, é a tristeza, por verem Jesus ali morrendo, e agora ele ressuscita e ele tem que partir de novo, e partir é a ascensão dele para junto do Pai. Tudo isso, por um lado, leva ao sofrimento, à dor, à angústia, à tristeza. Por outro lado, Jesus ele deixa muito claro: se eu não for, o Espírito Santo, o defensor, ele não virá até vós. Então, é o tempo de Jesus aqui nessa terra, onde ele vem e realiza a obra que ele tem que realizar, e depois é o tempo do Espírito, que ele nos mandará. Ele diz: se eu me for, eu vou-lo mandarei. Mandarei quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso defensor. Por que é o nosso defensor? Porque é a força de Deus agindo em nós. Como eu dizia ontem, sem o Espírito Santo não existe santidade, não existe conversão, não existe transformação de vida. Sem o Espírito Santo não existe a transformação do nosso coração. Mas quando o Espírito Santo ele vem sobre nós e ele vem sobre a igreja, o Espírito Santo é capaz de mudar, de transformar, de santificar, de animar e de nos impulsionar para podermos fazer tudo o que é da vontade de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo ele vem e ele tornará claro tudo. Tudo se tornará claro pela ação do Espírito, que primeiro ele mostrará, olha o que Jesus diz aqui: o que é o pecado, quer dizer, quem não acreditou nele. Segundo, a justiça, porque ele vai para o Pai. A justiça é Deus o Pai, que aceita o santo sacrifício de Jesus na cruz. E o terceiro é o julgamento. Por quê? Porque o chefe deste mundo, quer dizer, o diabo, o demônio, já está julgado e condenado. O Espírito Santo ele nos dá a clareza de tudo isso. E é por isso que nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus sempre, para nunca nos separarmos do amor maior, que é o amor que Jesus ele tem por cada um de nós. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que Jesus lá do céu envie sobre nós, sobre a igreja, o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.